Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, me chamo Alana, eu sou gerente operacional da OIM Solar, que faz parte do grupo Domínio Solar, e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre como funciona o processo para instalação, comissionamento e OIM de usinas solares. Né? Eu hoje especificamente trabalho com o OIM em si, como eu citei para vocês, mas o nosso grupo tem uma empresa também de instalação, que faz instalação, comissionamento e entrega de projetos. Já trabalhei nele, inclusive, também. Então, eu vou poder trazer hoje para vocês algumas informações importantes sobre esse processo. Para a gente falar um pouquinho da instalação, do comissionamento do OIM, né, é importante dizer já nesse início que eles são interligados. Né? É basicamente como um trabalho em grupo. Então, um bom OIM depende de um bom comissionamento, depende de uma boa instalação, também depende de um bom projeto. Então, é sempre importante ter em mente que todo trabalho que a gente faz impacta em uma parte do processo. Até o OIM, né? O OIM ele impacta no processo do meu cliente, ele impacta no retorno do investimento dele. Então, todos eles são de extrema importância, mesmo que tem muitas pessoas pelo nosso país que acreditam, mas é só fazer a instalação, ir embora e acabou. Só que essa instalação tem que ser bem feita para esse cliente ter o retorno que ele precisa, ter o retorno que ele espera que essa usina tenha. Então, todo esse processo inteiro bem feito é muito importante. Então, para começar hoje, falando da parte de instalação, o projeto da instalação ele começa lá no comercial com uma boa proposta, né, um bom estudo do local, mas para iniciar a instalação em si, a gente precisa primeiramente ter uma visita técnica desse local com o engenheiro que possa verificar ali se a gente tem alguma particularidade daquele terreno, daquele local, daquela rede da concessionária que tem ali. Então, com base nisso, a partir disso, elaborar um projeto. Esse projeto precisa ser feito antes de uma solicitação de acesso à rede da concessionária naquele local, né? Uma solicitação de acesso à rede pública, que geralmente não tem grandes entraves, né? Que precisa ser realizado junto à concessionária de energia local, dependendo da localidade onde vai estar instalada a usina. E então esse é o primeiro passo, né? Que a gente tem uma série de documentos a serem entregues para a concessionária. Então, assim como esse projeto, né, realizado no local vai ter que ser entregue, vai ter que ser aprovado. Posteriormente, depois da solicitação de acesso aprovada, a gente pode começar a instalação. A instalação, ela precisa seguir o layout do projeto desenhado, feito pelo engenheiro para aquele local, né? Então, a gente vai ali instalar a parte de fixação, né? Seja em solo ou em telhado. Em telhado, tendo que levar em consideração o tipo de telha, né? A forma desse telhado. Inclusive, tendo o cliente ciente a respeito da carga que vai ter em cima desse telhado. Então, se necessário, às vezes, um alto, né, estrutural, que a estrutura aguenta. Essa questão é um ponto importante a ser visto pelo integrador durante essa instalação. E após isso, então, colocar a fixação específica para aquele telhado no solo, né, ter todo o cuidado com essa parte também que é muito importante, a parte mecânica não fica atrás da parte elétrica, porque também traz riscos para esse cliente e traz também necessidades desse sistema. Então, ela precisa também ser bem estruturada, apesar de ser um pouco mais simples, né? A gente tem engenharia civil dentro do nosso processo e ela é de suma importância, tanto quanto a engenharia elétrica. Depois, então, vem a instalação dos módulos e inversores e toda a parte elétrica desse sistema, que precisa estar devidamente dentro das normas, né? Que a gente tem muitas normas aqui no Brasil para serem seguidas, não só no Brasil, internacionais também, mas a gente tem já hoje um know-how maior dessas normativas para serem seguidas. Então, fazer toda essa instalação, tendo nela identificação, inclusive, né, dos fios, para onde vai, qual é o string, seguindo certinho o que tem ali em projeto, para que seja um trabalho realmente entregue de qualidade, né, para esse cliente. Depois dessa instalação, a gente vai seguir para homologação da concessionária, que é basicamente eles aprovarem e derem ok para esse projeto entrar em funcionamento. Então, esse vai ser a última etapa, né, que vai vir depois, inclusive, do comissionamento. O comissionamento, basicamente, é o teste final dessa usina para dizer, tá funcionando, tá tudo certo. Então, o comissionamento, ele deve partir, geralmente, ele tem que ser uma avaliação robusta,
que precisa considerar as possíveis falhas que se tiverem nessa instalação, ela é padronizada e deve ser imparcial em relação à instalação do sistema. Então, existem normas específicas para o comissionamento, que é basicamente testar e verificar se todo o sistema está funcionando. Um bom comissionamento é de muita importância para os lucros dos investidores dessa usina, para o proprietário dessa usina, para reforçar e respaldar o controle de qualidade da empresa de instalação, para evitar riscos de incêndio, de choque elétrico, de mau funcionamento desse sistema, né? Ele garante projeto bem instalado, então garante um melhor OIM, por exemplo. E ele formaliza a passagem de responsabilidade da equipe de instalação e execução de projeto para o cliente final, né, para o dono daquela usina. Então, após esse comissionamento, basicamente essa usina está entregue para esse cliente. Então, como é que a gente faz esse comissionamento? O comissionamento também, a gente tem diversas normas que podem e devem ser seguidas, que eu vou passar aqui para vocês no material, e que a principal delas, né, brasileira, é a ABNT. A gente segue a NBR, perdão, a NBR 16274, que vai passar para a gente dados de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Então, quais são os requisitos mínimos e o que precisa ser feito no comissionamento, inspeção e avaliação de um sistema. Então, essa NBR ela traz para a gente algumas etapas. A primeira dela é inspeção. Então, a grande parte das não conformidades já são verificadas nesse processo da inspeção. A inspeção ela é basicamente de todo o sistema e precisa ser feita em qualquer tamanho de sistema. São a inspeção da corrente contínua desse sistema, que é basicamente da instalação até o inversor, da corrente alternada, que é a partir do inversor até a rede, para verificar se está tudo certo, do sistema de corrente alternada. Inspeção de proteção contra sobretensão e choque elétrico, que é um ponto extremamente importante de segurança nesse sistema. Etiquetagem e identificação, como eu falei, precisa ser feito, precisa estar de acordo com o projeto de instalação. E a instalação mecânica também, né? Para garantir que uma usina de solo ou de telhado não vá sair voando, acertar alguém e ter um acidente grave. Então, a inspeção mecânica também precisa acontecer. Depois disso, a gente passa para a parte de ensaios. Tem também, inclusive, nas IECs, 61557, 61010. IECs são algumas normas internacionais, né? Que também tem um comitê brasileiro que representa a parte brasileira nessas normativas, né, de inspeção. E elas trazem requisitos para esses ensaios, né, que também estão dentro do NBR que eu citei. Então, ela vem com 3 categorias de ensaio: a categoria 1, a categoria 2 e a categoria de ensaios adicionais. A categoria 1, ela tem que ser feita em todos os sistemas, independente do tamanho ou tipo de instalação. Então, tanto faz, sem telhado, sem solo, se é uma usina pequenininha ou uma usina grande pra caramba. Então, ela precisa ser feita independente da complexidade e categoria dessa usina. Então, é basicamente continuidade de ligação dos condutores, ensaio de polaridade, ensaio de tensão, com circuito aberto, de funcionalidade desse sistema mesmo. Também tem ensaio de resistência do isolamento dos circuitos desse sistema, ensaio de circuito CA com os requisitos dessas IECs. Então, tem uma série de pontos a serem seguidos dentro dessas normas que estão descritos para que a pessoa que for fazer esse comissionamento tenha que passar por todos esses testes, independente do tamanho da usina. Com os testes feitos e aprovados do ensaio 1, a gente passa para o ensaio 2. O ensaio de categoria 2, ele não é necessário ser feito em todos os tamanhos de usina. Geralmente são feitos em usinas de maior complexidade, de maior tamanho, com potência mais alta. Vai depender da avaliação também de quem está fazendo esse comissionamento, se vai ter essa necessidade ou não. E basicamente são os ensaios de curva IV, né, de corrente e tensão, das séries, né, das strings, e inspeção com a câmera infravermelha, né, nossa famosa câmera termográfica, para verificar se a gente não tem microfissura nos módulos. Importante lembrar que durante todo o processo, tanto de instalação quanto de OIM, a gente não pode pisar sobre esses módulos, evitar bater, para a gente não ter nenhum problema. Porque o que acontece? Quando eles têm alguma pancada, alguma coisa desse tipo, pode até não parecer visualmente, mas a gente tem microfissuras nas células desses sistemas e elas aquecem, né, superaquecem, e a gente tem dificuldade na passagem, a gente tem perda, né, dissipação do calor ali, então a gente tem perda da geração desse sistema que vai prejudicar toda aquela string por conta de um módulo que às vezes não é visualmente, né, a gente não consegue visualizar isso. Então a inspeção geralmente é para sistemas maiores, mas
como eu falei, depende da necessidade, conforme quem está realizando essa inspeção pode avaliar. Depois disso, a gente tem os ensaios adicionais, que, como diz o nome, depende também da avaliação de quem está fazendo para ver se vai querer adicionar ou não. Ela prevê alguns ensaios adicionais, como o ensaio de tensão do solo, diodo de bloqueio, resistência de isolamento úmido, avaliação de sombreamento, né? Se tiver dentro desse projeto, às vezes alguns projetos já são previstos o sombreamento no local. Então, esses ensaios podem ser realizados ou não, a depender, às vezes, da solicitação do proprietário ou de quem está realizando esse comissionamento. Aí, depois disso, a gente faz uma avaliação de desempenho desse sistema, basicamente, né, da previsão de geração, que vai ser acompanhada aí a performance dessa usina depois do primeiro ciclo, que a gente chama, que é o primeiro ano, para verificar se está gerando conforme previsto neste projeto. E depois a documentação. A documentação, ela basicamente é um relatório que tem que estar descrito, se tiver não conformidades, elas precisam estar todas listadas e apontadas de acordo com a sua criticidade. E esse relatório precisa ser entregue para o cliente final. Então, a entrega dessa usina pode ser formalizada com a entrega do comissionamento, porque a partir disso, a usina é de total responsabilidade do cliente. Né? Depois disso, geralmente a concessionária vai vir dentro de alguns dias, né? As concessionárias costumam ter um padrão de prazo para atender esse tipo de solicitação. Vão verificar se o sistema está ok, que já deve ter sido verificado antes com o comissionamento, e vão aí dar ok para essa usina entrar em funcionamento. Com isso, eles vão trocar o medidor normalzinho, né, que a gente tem, para um medidor bidirecional, que o normal que a gente tinha, que é unidirecional, ele vai medir só o consumo da concessionária, o bidirecional vai medir o consumo da concessionária e a injeção de energia da concessionária, na rede da concessionária do sistema que está instalado. Então, quando sobrar energia, vai para o sistema da rede. E a partir disso, então, nosso sistema está funcionando e está pronto para começar a ter as práticas de OIM. Então, o OIM, ele é muito importante para esses 25 anos de usina. Muita gente ainda não leva ele muito a sério, mas é basicamente como comprar um carro. Pensar se a gente tem um investimento num carro e a gente deixar 25 anos sem fazer manutenção, né? Sem limpar, sem fazer o básico de preventivo. Então, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a gente tem que pensar no sistema da mesma forma. A base do OIM é o monitoramento do sistema, porque nem sempre a gente vai poder estar em campo, estar naquela usina. Até o próprio cliente não vai, às vezes, estar podendo acompanhar sempre, se essa usina não for na sua casa. Então, é importante, a gente sempre fala aqui que sem monitoramento não tem OIM. Então, é muito importante. Alguns passos básicos também, como limpeza, como inspeção ali ainda da parte mecânica depois de alguns anos, manutenção na parte elétrica também, na parte civil, reaperto. Então, assim, não é só a limpeza que é o OIM, mas ela é uma das bases para o OIM, né? Um sistema sem estar limpo não é um sistema funcional, não é um sistema que gera bem. Então, a gente geralmente indica uma periodicidade mínima de 6 meses de OIM, de limpeza, né? Perdão, entre as limpezas, mas isso pode ser personalizado conforme a necessidade. Então, é um local que pega muita poeira, que suja muito mais os módulos, então a gente diminui essa periodicidade conforme a necessidade de cada sistema. E agora falando do OIM até um pouquinho para usinas maiores, como eu falei, eles estão interligados. Então, por exemplo, a gente tem hoje trackers que tem aquele trabalho de servo e escravo, né? Então, ele tem aquela conexão entre as duas linhas de módulos, né? Para poder funcionar o tracker. E com esse tipo de usina, se for grande, por exemplo, a gente não passa um trator de limpeza. A gente não consegue automatizar ela 100%. Ou então canaleta. A gente tem um caso de uma usina que tem canaleta antes e depois, assim, não tem espaço para a parte, se for uma limpeza que não seja manual, né? Se for uma limpeza, por exemplo, com um trator, como eu falei, uma máquina, ela não consegue rodar ali dentro, porque não foi pensado para isso, esse OIM, mesmo sendo uma usina grande. Então, como é que uma usina grande eu vou viabilizar uma limpeza manual? De quanto em quanto tempo? Quanto que isso vai me custar? Então, é isso que eu falo quando a gente diz que o projeto já influencia no custo de OIM, né? De maximizar os lucros daquele cliente. Porque se não for bem pensado, ele pode gastar o dobro. Então, assim, eu tinha um cliente que é bem grande e tem essa canaleta no final da usina. Então, o que vai acontecer? Se eu for passar com um trator de limpeza, que era o que era desejado porque era uma usina bem grande, ele ia vir, ao invés de ele conseguir dar a volta e passar aqui para a próxima linha, ele vai ter que voltar por causa da canaleta, né? E gastar o dobro de tempo, o dobro de combustível. Então, isso muda completamente o cenário e o custo para 25 anos.
Então, tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. O OIM, ele depende da usina, depende da instalação, depende do projeto, depende de tudo. Então, o controle de qualidade nesses processos de acompanhamento, tanto por parte do integrador quanto por parte do cliente, é muito importante, né? Porque a usina solar hoje ela já depende, né, do nosso sol já. Então acho que é uma variável bem importante das condições climáticas e seria bom se essa fosse a nossa única variável, né? Não problemas com instalação, problema com o terreno, problema com a usina. O ideal é que o OIM seja visto já nos primeiros anos para continuar sendo preventivo também e não só corretivo, que também já passa para uma manutenção muito mais cara. Então é o cliente ter isso em mente, o cliente, o integrador, e a gente ter esse processo como um todo, mesmo que o OIM seja muito novo, ele tem que estar no pensamento de quem está dentro desse processo, porque senão uma simples usina se torna uma usina muito complexa no OIM, que foi simples para instalar, mas no OIM é complexa, e com a complexidade vem maiores custos, e com isso a gente tem mais dificuldade. Então, é um ponto importante para se pensar antes de fazer essa instalação, antes de fazer esse investimento, justamente para maximizar não só a instalação, que vai durar ali, né, 6 meses no máximo, dependendo do tamanho dessa usina. Então, que vai durar durante toda a vida útil desse sistema e é uma necessidade importante que está entrando agora com mais força, assim, no mercado, né, para estar na consciência dessas pessoas. Então, além do pós-vendas, que ali nesses primeiros anos ter uma mentalidade de que o OIM vai ser necessário, ele é necessário em todas as usinas e que ele precisa ser avaliado por profissionais que possam dar continuidade desse trabalho, principalmente dependendo do tamanho dessa usina, né? E que vai trazer, então, um processo melhor e mais completo, né? Justamente para que essa usina dê o retorno que foi planejado, que é esperado para ela e que tenha uma boa vida útil e funcione muito bem durante esses 25 anos que são previstos, né? Eu vou deixar meu contato para vocês, a gente é especialista em OIM, né? Para que vocês possam verificar, tirar dúvidas, eu fico à disposição. Infelizmente não pude estar no evento pessoalmente, mas gostaria de agradecer, né, a FRG por essa oportunidade. E a OIM Solar fica à disposição de vocês para tirar dúvidas, para auxiliar o nosso amigo integrador, que é uma parte bem importante desse processo. Muito obrigada, pessoal!